Vamos lá, comunidade Três Marias, para uma aula bem reveladora, né, de hoje. E é engraçado porque eu havia dito para vocês no nosso grupo menor, né, que nós temos ali de estudos mais de mentoria, que eu não sabia porque a aula não tinha subido para a plataforma no sábado, que é o dia das aulas, né, da plataforma. Aí, ok, conversando com a Rafa agora à tarde, eu percebi que eu havia deixado de trazer algumas informações porque eu pensei que essas informações seriam ousadas demais, né? Então, enfim, e conversando com ela, eu compreendo que nada em nós é covarde, tampouco há em nós a intenção de não trazer a informação completa. E é isso. Então, vou ter que regravar, porque eu sou obediente à espiritualidade e percebi que sim, é para ser trazido inteiro e por completo esse conhecimento. Recapitulando, nós já falamos sobre Atlântida aqui. Se você não assistiu a aula de Atlântida, é importante assistir a aula de Atlântida, é importante assistir a aula sobre Lemúria para compreender essas próximas aulas sobre as civilizações perdidas. Algumas nós já ouvimos falar de forma massiva, como Atlântida, já ouvimos falar de Lemúria de forma um pouco mais modesta, mas hoje nós vamos tratar de civilizações e alguns personagens mitológicos que nós conhecemos pouco, né? Então a gente vai trazer isso hoje porque faz parte, sim, da história da espiritualidade na Terra, ou da história da Terra como uma coisa só. Porque, afinal de contas, né, nós já falamos aqui milhões de vezes, a Terra não é um lugar de castigo como nos tentam nos fazer acreditar. Não é, né? A Terra é um lugar de amor. E para que eu possa entrar nessa aula, eu queria lembrar vocês, recapitular para vocês um pouquinho do que nós trouxemos no Café com as Marias. É interessante para quem não viu assistir o segundo episódio Café com as Marias, que fala sobre a contraagenda, porque as informações que nós trouxemos lá, elas são extremamente importantes para o entendimento dessa aula. Vou recapitular um pouquinho. Não tem como continuarmos falando sobre Atlântida, Lemúria. Hoje nós vamos falar sobre Núria. Aposto que você nunca ouviu falar, talvez quem faça parte do grupo menor, que nós já trouxemos algumas pinceladas sobre Núria, mas você não vai encontrar isso facilmente na internet. E para que a gente possa compreender todo esse processo, a gente precisa sim entender a questão dos seres angelicais, da queda, da história da Terra como ela foi de fato escrita e o caminho em que ela tomou, e a importância de compreendermos essa história toda para podermos trabalharmos juntos para o resgate de uma nova terra, de um espaço, de uma terra curada, de uma terra transformada, ou melhor, de uma terra que esteja de volta à origem, aquilo que ela realmente nasceu e foi criada para ser. Então, a importância dessas aulas não é apenas trazer curiosidade, conhecimentos para vocês. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar de Núria. Nossa, os lemurianos, a Irmandade das Rosas. Nossa, realmente, se olhar assim, faz muito sentido que os Atlantes sejam anjos caídos. Não é só curiosidade, é a nossa história. É a nossa história. É o porquê estamos aqui, inclusive. Por que estamos nesse momento, encarnados nessa terra. Qual é a importância disso tudo. Então, vamos lá. Já ficou claro para nós que a Atlântida foi sim habitada por anjos caídos. Nós contamos a história do deus Atlas, que é usado da mitologia, que é usado para exemplificar a Atlântida. Eu não vou voltar nisso, é importante que você tenha assistido a aula. Lemúria, por sua vez, seriam os anjos que parte de Lemúria foi habitada por seres angelicais de luz que vieram sim para auxiliar o ser humano a voltar novamente, né, o seu coração para o divino, a compreender que somos extensão e partículas divinas, somos pedaços da criação de Deus, somos o foco do amor de Deus. Então isso a gente não vai mais deixar de falar, né? E nós temos novidades aqui nas Três Marias, para quem é membro, tem coisas acontecendo e então é importante que seja dito, a gente não pode ficar guardando e calando isso, né? Bom, vamos lá.
E sim, então Lemúria tinha esse objetivo, né, de resgatar, de trazer esse resgate. Falamos também que em Lemúria nasceu, originou-se a Irmandade das Rosas, que vai ser conteúdo de aula ou de Café com as Marias. Eu imagino que talvez seja um Café com as Marias como um complemento. Por quê? Porque é muito importante que Rafael e eu estejamos juntas nesse assunto, né? É muito importante para nós que esse assunto seja trazido por nós duas ao mesmo tempo. Então, possivelmente será um bate-papo do Café com as Marias. E vamos lá, chegando aqui, né? Nós precisamos entender então, para poder entender Núria, eu vou recapitular o que está lá no Café com as Marias sobre a queda. Nós falamos sobre Metatron, a Rafa entrou agora também nas Geometria Sagrada falando sobre ele, então eu vou voltar lá para os céus. Quando Deus e a deusa, já é claro para nós que existe um masculino e um feminino, né? Essa força criadora, se você preferir chamar, mas para nós faz muito sentido. Por que faz sentido ter o feminino e o masculino? Porque todo mundo funciona dessa forma. Também entramos nas leis herméticas justamente para que esses conceitos ficassem muito claros. Então são aulas que já estão disponíveis, que já foram assistidas, e a gente entende que esses conceitos foram trazidos para que a construção do pensamento, né, fosse mais fácil de ser assimilado, para que vocês pudessem compreender por que faz tanto sentido. Enfim, ao criar a Terra e os homens, Deus contou com os anjos, ou quis contar com os anjos, né, os que estavam lá ao seu lado, naquele espaço. Já dissemos no Café com as Marias que não acreditamos que a Terra seja o único lugar habitado, enfim. Mas isso é uma opinião nossa nesse momento, e você é livre para ter a sua, desde que você não fique repetindo Ctrl+C, Ctrl+V de ninguém. Vá ampliar a sua consciência, vá estudar, vá buscar conhecimento, né? As Três Marias não têm o intuito jamais de pregar para você, de trazer questões e verdades irrefutáveis. Nós já falamos isso milhões de vezes. Nós estamos trazendo aquilo que nós estudamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experienciamos. E isso pode ser para você um ponto de partida, para que você também possa abrir a mente, ampliar a sua consciência. Muitas dessas coisas podem realmente vibrar dentro de você e fazer muito sentido para você. E muitas dessas coisas podem não fazer, e tá tudo bem. E aí é interessante que você busque entender o porquê não faz. E talvez você acesse informações que complementem, inclusive, o que nós já tivemos de conhecimento, tanto de estudos quanto de acesso. É sobre isso. Também já deixamos isso claro 1000 vezes, mas é só mais um parênteses. Bom, então Deus diz aos anjos assim: olha, desce lá e vocês vão ensinar, né, os meus filhos, os humanos, a me conhecerem, a viverem as nossas leis espirituais, para que a Terra seja harmoniosa, para que a Terra viva em harmonia, essa Terra tão linda, tão maravilhosa, gente, a Terra é linda. Então, por isso que eu digo que não tem como nós dissermos que este lugar é para ser um lugar ruim, porque é muito bonito. Já olhou uma borboleta? Já olhou um beija-flor? Já olhou uma cachoeira? Já prestou atenção na composição de uma flor? Você que é mãe e pai, já olhou as mãozinhas do seu filho? Já olhou nos olhos dele? Já olhou na emoção que você sente ao olhar nos olhos de quem você ama? Tudo isso não é um acidente. Tudo isso não é resultado de nada, de uma explosão. Não é, poderia, mas até essa explosão teve o intuito divino de criar. É tudo muito bonito, muito perfeito, e não faz sentido que assim seja para que seja ruim, ou ainda para que seja destruído, queimado. Não faz sentido Deus odiar a terra que Ele mesmo criou. Então são situações importantes para a gente pensar quando a gente entra, né, nessa questão dos anjos. Então, muito resumidamente, quando Deus chegou para os anjos com essa missão, a maioria se recebeu com muito amor, porque eu já disse isso, e eu acho que eu falei no Café com as Marias. Eu acredito que boa parte dos seres angelicais, eles participaram. Desculpa, tô com o telefone do trabalho apitando aqui, vamos deixar ele no silencioso. Grande parte deles devem ter feito parte dessa criação. Por que eu acho isso? Sou mãe, tenho filhas.
E me alegra poder fazer algo com elas, poder incluí-las em algo que seja algo importante para mim, que seja um plano importante para mim. Obviamente que ele é o criador, né? Ele e ela, que fique claro que eu estou falando Deus, eu estou falando da fonte criadora, tá? Como eu disse, para nós existe um polo feminino e masculino aí com toda certeza. Uma presença masculina e uma presença masculina. Então, possivelmente eles auxiliaram, eles estiveram presentes, enfim. A maioria desses anjos acharam ok. Nossa, que ideia genial, Deus. Vamos sim, vamos contar para eles quem é, quem os criou, quem os ama, como fazer com que essa terra funcione de forma harmônica, porque afinal de contas, a gente já falou isso também em Café com as Marias. A terra foi dada ao homem. Então, quando a gente questiona o porquê, então, há tanta maldade no mundo, a gente precisa perguntar para nós mesmos. Porque a jurisdição da terra é nossa. As permissões para que as coisas aconteçam aqui só dependem de nós. Eu dei um exemplo no Café com as Marias, que eu dei para a Rafaela uma presilha no aniversário dela. E eu dei com muito carinho, né? Eu dei algumas coisinhas, uma caixinha assim, parecia, sabe? Foi bem fofo, né, Rafa? Foi fofo. Dei uns presentinhos para ela. Uma das coisas foi uma presilhinha. Eu dei com muito carinho. Eu montei aquela caixinha pensando nela. O que eu espero quando eu dei esse presente a ela é que ela cuide e zele por aquilo, porque eu fiz com muito amor. Obviamente que se eu dei para ela não é mais meu. E se não é mais meu, se ela quiser jogar fora, se ela quiser cuidar mal e quebrar, se ela quiser dar para alguém, eu não posso impedir. Eu dei a ela. Agora o que ela vai fazer com aquelas coisas, com aquela presilhinha, com aqueles presentes, eu não posso impedir. E embora se ela não cuide e se ela trate com desdém, eu vou ficar muito triste, porque eu fiz com amor. Entendem? Então isso é muito importante, porque nós temos a tendência de tirar a nossa responsabilidade, porque é muito fácil, né? A gente sempre terceiriza. É por isso que muitas pessoas precisam da religião como foco, como fonte, e aí acaba que quando a gente olha a religião dessa forma, obviamente acaba tendo fanatismos e seres sem um pensar livre, que não podem pensar por si mesmos, mas eles nem querem. A maioria das vezes as pessoas querem que o pastor, que o padre, que o pai de santo, seja lá quem for, dê a eles resposta, porque é mais cômodo, porque se der certo a culpa foi de Deus, se der errado a culpa é de Deus também. Então isso me mostra o quanto é muito perigoso, né? A religião, eu acho a questão da religiosidade, a religião mostra que normalmente as pessoas que precisam dessa obediência cega são pessoas que não querem ter responsabilidade sobre os seus atos. Porque eu assumir que eu estou fazendo merda, né? É muito mais difícil, é muito mais fácil dizer que a minha vida está ruim porque não tenho sorte, porque eu errei, porque eu deixei de fazer algo, né? Então é mais fácil eu ter que alguém fazer com que alguém decida por mim. Parênteses fechado, vamos voltar. O primeiro anjo, como nós falamos no Café com as Marias, que disse sim a Deus e ficou empolgadíssimo com a ideia, é um anjo quase nunca falado. Tem gente até que diz que ele não é anjo, mas foi Metatron. A Rafa falou muito sobre ele na aula, vai falar muito mais, então eu não vou entrar em detalhes, né? Mas um anjo que ele seria o responsável por expandir o amor de Deus sobre os homens, e ele fez, e ele faz, e ele continua fazendo. Daí tem toda uma questão da simbologia do cubo de Metatron, com a Irmandade das Rosas. A Rafa já iniciou isso no módulo de Geometria Sagrada. Não vou entrar aqui hoje porque esse não é o assunto. Ela já iniciou e nós vamos em algum momento, essas informações vão se cruzando como está acontecendo agora. Bom, outro anjo, obviamente todo mundo já ouviu falar, porque ele é pop, né? É Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é pop, né, gente? Ele é pop. Eu sou apaixonada, né, por Arcanjo Miguel, incrível. Tá vendo ali atrás, ó, não tem meu São Francisco fofo? Aquela mandala tá cheia de cianita, embora esse azul aqui, ó, tá vendo aqui? É tudo cristal de cianita que eu fui colocando ali justamente por conta dessa energia de Arcanjo Miguel. Então, ele é pop, né? E ele foi o outro que disse. Obviamente que nesse momento nós tivemos os que disseram não por ego. Eu não vou servir a um homem que eu acho menor do que eu, né? Eu não vou fazer isso. Um deles nós sabemos muito bem que é Samael.
que alguns chamam de Lúcifer. Lúcifer era o título dele, tá? Portador da luz. Porque era o título dele, era o papel dele, era a função dele nos céus. Mas, na verdade, Samael é o nome dele. Bom, há muita coisa para se falar sobre isso, mas eu não vou entrar nas civilizações. Eu acho que a gente vai evoluir. A gente falou muito sobre isso lá no Café com as Marias. Nós falamos sobre o servir. Nós falamos que o servir é, de fato, a missão do amor, a extensão do amor. Inclusive, falamos que quando Jesus veio, mesmo sendo todo Deus, veio todo homem encarnado aqui na Terra, o que ele veio nos ensinar era amar o homem, era amar a humanidade, era amar a Terra. E ele ensinou isso através de atos de serviço. Então isso é muito importante. Então quando você menospreza alguém que você deveria servir, você está novamente agindo como a rebelião, agindo como os anjos caídos, agindo como eles realmente vieram bagunçar aqui. Então quando você consegue menosprezar alguém porque você acha que esse alguém é inferior a você, seja ele um morador de rua, seja ela uma prostituta, seja ele um homoafetivo, né? Como ainda é absurdo. Então, para mim, um dos preconceitos, são dois preconceitos que não cabe na minha mente, sob hipótese alguma. Todos são terríveis, mas não cabe na minha mente. É alguém achar que tem o direito de discriminar o outro pela sua opção sexual. Ô, gente, o que me importa como você vive a sua vida sexual? É um problema só seu. A intimidade do outro ou o jeito do outro amar não me diz respeito. Isso é de um absurdo gigantesco. E o outro absurdo tão gigantesco e grotesco quanto é a discriminação por cor de pele ou etnia. Chega a ser insano. Qualquer coisa que você for passar pela razão não cabe. Não tem lógica, não tem cabimento. Mas, enfim. Então, quando a gente menospreza pessoas que a gente acha que são inferiores a nós, sobre muitas e muitas aspas, nós estamos agindo exatamente no mesmo espírito, na mesma energia da rebelião dos anjos caídos. Nós estamos fazendo exatamente o que Samael fez, fazia e continua fazendo. Só que muitas vezes hoje ele usa você para isso, né? Em vez de você ter aprendido a amar com o Metatron e os anjos de luz e posteriormente com Jesus, você prefere olhar para Samael, bater palminhas para ele e fazer dele a sua inspiração. Então presta atenção nisso, né? Muito sério. Voltando, o que acontece nesse processo é que obviamente esses não quiseram amar, houve a rebelião, houve a guerra nos céus, e eu não sei se tem minhas dúvidas se foi exatamente como é contado, mas nós temos algumas histórias sobre, não vai ser o caso de contar aqui. Miguel foi aquele que se defendeu só com unhas e dentes, né? Todo o projeto de Deus, enfim. Fato é que, nesse momento, esses anjos haviam sido destituídos do seu poder e possivelmente seriam extintos, porque, afinal de contas, eles não queriam estar mais ali, eles não tinham morada mais, né? Eles não tinham o que fazer. E foi então que Metatron, já com todo esse amor, ele intercede diante de Deus e da deusa e pede para que esses anjos então tenham mais uma chance, que talvez, se eles estiverem junto dos humanos, eles percebam, né, a maravilha, a magnitude da criação de Deus e aprendam a amá-los. Então, nesse processo é que anjos vêm parar na Terra, mas infelizmente muitos deles não viram assim. Eles não tinham mais lugar, né, para eles, tinha a Terra. Então o que eles fizeram, ao invés de aprender, eles resolveram dominar. Eles acharam que os humanos, por serem inferiores, poderiam ser dominados. Muito do que a humanidade faz hoje com os que pensam, com que a gente pensa ser inferiores a nós, né? A gente pode olhar isso nas questões de história de escravidão e outras coisas, mulheres, etc. Não é? E a Rafa disse sabiamente, né, que a Terra, ela fez uma comparação e eu trouxe ela aqui de volta, que a Terra era essa presilha que eu dei para ela, a gente falou isso no Café com as Marias, e ela disse assim, essa presilha é preciosa, muita gente está de olho nessa presilha, mas para que você possa largar ela em qualquer canto e você não cuide dela, as pessoas ficam te dizendo, olha, essa presilha não presta, esse lugar é ruim, esse lugar é denso,
Esse lugar é de dor, de sofrimento e precisa ser destruído. Quando, na verdade, quem diz isso são aqueles que não têm mais habitação. E eles querem a terra para eles. Eles querem tomar a terra para eles. E sempre foi assim. E é por isso que quando a gente conta a história dessas civilizações antigas, algumas perdidas, outras desconhecidas, a gente está contando a nossa história. Nós estamos contando a história da Terra sob o ponto de vista espiritual, que é o que realmente importa, não, gente? Porque tudo o que está acontecendo, guerras e tudo mais, tudo isso está passando sim pela história espiritual da Terra. Então, o que nós estamos vendo hoje, muitos poderosos no poder são sim, muitos deles são sim, anjos caídos encarnados, ou aqui na Terra ainda, ou humanos influenciados por anjos caídos. Então assim, ai Angela, você tá falando isso em aula? Pois eu tô falando isso em aula. Existem sim a questão dos Néfilins. Todas as civilizações do mundo falam sobre os Néfilins. Será que é só uma historinha? Não, não é. Falamos também que normalmente mito, quando a gente fala de mito, né? A gente fala de uma narrativa. E o que é um mito? O mito é uma narrativa tradicional que tenta explicar, isso aqui pela Wikipédia, ó, fenômenos naturais e a origem do mundo, utilizando símbolos e personagens sobrenaturais. Os mitos são verdades. Verdades contadas de história de uma forma mais lúdica. Mas são as verdades. Então é importante você olhar, estudar, entender, compreender. Tudo isso passa por que é importante filosofia, né? Por que é importante? Por que a gente traz assuntos sobre filosofia dentro das Três Marias? Por que a gente incentiva tanto vocês a estudarem, a ouvirem filósofas como a Lucilena Galvão, a lerem livros de filosofia? Porque é importante abrir a tua mente, compreender, porque assim, viver a matéria pela matéria, ela não faz sentido nenhum mesmo. Então quando você fala assim, mas essa terra não faz sentido, Angela, não faz sentido, eu tenho que comer, transformar essa comida em excremento, uma grande piscina de néctar com desarrafa. Ela não falou nesse contexto, né, eu é que estou trazendo. Dormir, trabalhar no outro dia, gastar esse dinheiro com comida para sobreviver, que sentido faz isso? Nenhum! E aí você tem razão. Viver desse jeito não faz sentido nenhum. Não tem lógica. Eu não consigo compreender, eu estava falando isso pro meu marido, como é que as pessoas conseguem viver na matéria pela matéria? Não cabe para mim, eu não consigo assimilar e compreender isso. Quando a gente desperta para a espiritualidade, para os conhecimentos filosóficos, para a mente humana, para a alma, para as nossas raízes, para a nossa origem, tudo faz sentido, não é? Então volta aqui. Bom, e aí, depois disso tudo, teve as civilizações que nós já falamos, quando eles estavam aqui, tudo o que aconteceu, eu já falei sobre Atlântica, já falei sobre Lemúria, certo? Aí a gente já entendeu que lá Atlântida foi habitada pelos caídos que precisavam de um lugar para eles, e eles queriam fazer um reino, tanto que eles copiam muita coisa dos céus. Assim como tem muita gente tonta, eu não posso falar o palavrão, porque esse vídeo depois vai pro YouTube, vai, ó. Muita gente tonta que acha que tá tendo experiência nos céus, quando na verdade está acessando uma memória de Atlântida. Oh, meu Deus do céu! Ô meu filho, minha filha, você não estava nos céus, você estava ali, ó, você estava tentando viver num reino criado, porque você na verdade está sendo um anjo caído, ou um ser humano que foi escolhido para morar nesse lugar, para povoar a terra com Néfilins. Meu Deus, acorda! Ai, se eu ouvir uma pessoa falando assim, mais tempo, ai, mas é que você não sabe porque eu acessei o meu registro acástico e eu vivi em Atlântida, então eu posso falar que eu vivi em Atlântida. Nossa, e agora? Você continua aqui na Terra. O que você vai fazer com isso? Você vai continuar fazendo as cagadas de Atlântida? Para essa pessoa, infelizmente, sim. Por quê? Porque foi vendida uma imagem que a Atlântida era um lugar maravilhoso, mas não é. E não sou eu que tô falando. Pesquisa, vai assistir um monte de vídeo sobre a Atlântida.
Tira dos seus ouvidos aquela historinha da carrochinha que você só guardou. Ai, um lugar lindo, maravilhoso, com castelos exuberantes, super tecnológico, a água transparente, aquele lugar lindo que eu tenho uma saudade. É a minha saudade dos céus. Não, é a sua saudade de Atlântida. Ô, presta atenção. Aí, se você tirar esse holograma de mentira que colocaram em você e ele for ler, não precisa nem ser só nossas aulas. Aliás, por favor, não fiquem só nas nossas aulas. Pesquisa. Pesquisa o que outras pessoas falaram sobre Atlântida. O que espiritualistas sérios acessaram sobre Atlântida. Pesquisa. Bom, depois disso, nós tivemos Atlântida com os caídos, Lemúria com os anjos de luz, tentando resgatar. Mostramos já as diferenças das outras aulas, eu não vou repetir. Depois disso, nós tivemos Núria. Núria, onde os anjos e os seres e os humanos que estavam aqui trabalhando para a luz, decidindo viver o amor, decidindo viver a Terra como ela foi planejada para ser, decidindo amar, cultivar a Terra em amor, multiplicar, trazer luz, saíram quando Lemúria, né? Lemúria não foi afundada. Lemúria não foi destruída. Lemúria, as pessoas que... A cidade de Lemúria foi, mas os lemurianos não. Eles tiveram os seus espíritos retirados antes do sofrimento, tá? Enfim, pesquisa aí também você. Mas se isso te traz alguma lembrança, presta atenção no que isso fala para você. Depois disso, nós tivemos outras duas civilizações em que anjos de luz e trevosos estiveram tentando novamente reconstruir ou fazer com que a Terra fosse aquilo que eles queriam. Eu sei que tem muita gente que idolatra o Egito, e o Egito é um lugar maravilhoso mesmo, mas muitos dos anjos caídos estiveram como faraós e como governantes, como sacerdotes do Antigo Egito. Ponto. Em contrapartida, muitos anjos de luz fundaram ali onde é a região do Chipre, uma cidade chamada Núria. Você não vai achar isso no Google. Núria ela ascensionou. A cidade de Núria ascensionou. Entretanto, tem muitos indícios em Chipre que nos faz ter certeza que realmente lá era o lugar de Núria. Chipre é considerado o lar de poços de águas mais antigos do mundo. Arqueólogos já encontraram vestígios de uma sociedade muito avançada que viveu lá há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Que não... mais ou menos as mesmas épocas de Núria e Lemúria, né? Que foram ali muito próximo tudo isso. Foi meio que bom. E logo depois veio o Egito. Acredito de verdade, pelos conhecimentos que eu já tinha tido dentro de sociedade secreta, é que Núria foi de 10 até mais ou menos... Foi muito longo o período de Núria. Graças a Deus, salvou muita coisa, né? De 4 a 5 mil anos antes de Cristo. Mais ou menos o Antigo Egito foi também ali entre 3.200 e 3.500 anos antes de Cristo. Mais ou menos esse período aí. E lá em Núria, como eu disse, realmente é um lar de poços de água mais antigo do mundo. É também uma grande reserva de cobre. Essa reserva de cobre que se encontra em Chipre, que era a região onde Núria estava, diz muito sobre a função de Núria na Terra naquele momento, porque quando a gente pesquisa sobre cobre, nós sabemos que cobre é um condutor de energia. Cobre também harmoniza a energia. Cobre também traz harmonização das energias, nas emoções. Então, muitas vezes, alguns terapeutas integrativos até te dizem, né, para usar pulseira de cobre, bebe não sei o que com cobre, porque o cobre tem realmente essa função. Eu uso um pêndulo que é feito de cobre, pelo mesmo objetivo, pela mesma função. Umas imagens no final, uma delas é um sol nascendo, e depois você me diz o que aquela imagem trouxe para você, tá? É engraçado que na região mais ou menos 4.000 antes de Cristo é relatado também que em Núria as casas passaram a ser circulares. E olha que interessante, elas eram circulares e elas formavam desenhos muito parecidos com a geometria sagrada da flor da vida.
será o cubo de Metatron? Como eram os templos da Irmandade das Rosas em Lemúria? Não sei. Talvez, né? Enfim, quando a gente fala de cobre no sentido espiritual também, ele fala sobre cura, né? E o cobre canaliza energia. Vamos lembrar que eu acho que nós já dissemos para vocês que muitos dos anjos que encarnaram eram do sexo feminino, assim como muitos anjos que estão na missão Céus e Terras, mas que não são encarnados ou não estão encarnados nesse momento, principalmente, são do sexo masculino. Ai, Ângela, anjo tem sexo? Não tem. Tem sim. Tem sim. A gente vai entrar nesse assunto mais pra frente, tá? E sim, faz essa ligação entre céus e terra. Engraçado que a Mônica de Medeiros, ela falou sobre um projeto que era um cubo azul de Arcanjo Miguel. Isso queimou muito no meu coração, porque primeiro porque eu tive uma experiência com esse cubo azul. E segundo que quando a gente fala nessa ligação dos céus com a terra, que é como se fosse cubos, não, cilindros, eu falei cubo, mas são cilindros. Faz muito sentido porque muitas das geometrias elas passam, né, as mandalas, por essa questão circular, mas são coisas que a gente vai falar mais pra frente. Então, Núria, ela foi extremamente avançada também, mas não na parte tecnológica. Perceba que é interessante, né? Ai, Angela, mas por que Lemúria também não era tecnológica, Núria não era tecnológica, o Egito já era mais, Atlântida também? Seriam os anjos caídos mais inteligentes do que os anjos da luz? Não. Os anjos da luz sabem o que realmente importa. Toda a cura que nós humanos precisamos está na natureza. É justamente a tecnologia que causou doenças em nós, né? Isso não quer dizer que não teríamos ou não precisaríamos ter um celular como esse que eu estou usando para gravar, mas eu acredito que talvez não, porque a comunicação telepática, a comunicação por energia, a linguagem era a linguagem do amor. Então, possivelmente não. E possivelmente essa nova terra que está a caminho, e só vai vir se nós assim quisermos, porque essa terra é nossa e a gente quem decide se a gente vai entregar para os trevosos destruírem ou se a gente vai na contramão, na contra-agenda para tomar de volta o que é nosso. Essa decisão é nossa, tá? Somente nossa. Quando decidimos isso tudo, aí sim, possivelmente toda essa tecnologia que a gente diz tão avançada vai ser tão obsoleta, ela não vai ser mais necessária. Eu gosto muito de um pedaço da Bíblia que eu não tenho ele anotado aqui, nem lembro de cabeça, mas que fala que lobos e ovelhas pastarão juntos. Interessante, né? A paz que deve reinar. Eu acho interessante também que muita gente utiliza o Apocalipse para justificar o fim de tudo. E é engraçado que tem uma parte do Apocalipse que eu estava falando ontem com a Rafaela que diz assim: eis que faço nova todas as coisas, coisas maiores do que pudesses imaginar. Faço nova todas as coisas. Interessante, né? Não faço outras coisas diferentes. Eu faço nova todas as coisas. Eu renovo todas as coisas para que tudo volte à sua origem. Então, Núria realmente não era um lugar tecnológico. Era um lugar de conexão entre céus e terra, como sempre deveria ter sido a terra. Ângela, por que Núria foi... Por que Núria ascensionou? Porque o projeto falhou? De certa forma, eu não diria que o projeto falhou. Eu diria que Núria cumpriu o seu propósito ali. Núria cumpriu o seu propósito, não era uma falha. Ela deveria existir por um tempo determinado. E essas pessoas então se espalharam pela Terra para continuar a expansão do amor, porque não poderia ser só localizado. Embora a gente nós vamos fazer umas mais coisas aqui. Isso aconteceu só ali. Nós tivemos outras sociedades que trouxeram muita luz, que com certeza havia muitos seres de luz encarnados ali. Lá na Índia, Himalaia, tem muita coisa, muita coisa. Mas naquele momento, tanto Lemúria quanto Núria eram para ser verdadeiras escolas, para que ficasse preso na nossa raiz, no nosso DNA, aquilo que a Terra nunca deveria ter deixado de ser. E para que nós pudéssemos aprender e gravar na nossa alma, no nosso espírito para sempre, as lembranças da origem. E que isso continuasse perpetuando até os dias de hoje, para que nós pudéssemos hoje ser resistência. Então, são projetos que existiram
justamente para que nós pudéssemos guardar tudo isso de forma tatuada no nosso espírito, que nada pudesse apagar. Então foram lugares, tanto Lemúria quanto Núria, lugares de treinamento. Foram escolas de treinamento que formaram seres de luz que estavam encarnados aqui, mas também os humanos que estavam encarnados aqui, para que juntos nunca esquecessem da saudade que é de quererem de volta aquilo que é nosso. Então foi um momento de treinamento intensivo e que hoje muitos estão lembrando e despertando para que tomemos de volta a chave da nossa terra, da nossa casa, do nosso lar, tão bonito, tão perfeito, e que só está sendo destruído porque nós estamos permitindo, tá? Bom, gente, depois de Núria, é importante, teve outras manifestações de seres angelicais no mundo, e ainda está tendo, né? Encarnados, seres de luz, mestres ascensionados, seres de outros lugares, pode ser seres de outros planetas, enfim. Eu sei que para um cristão ortodoxo é muito difícil ouvir isso. Para o espiritualista é mais fácil, né? Ai, mas anjo encarnado, imagina. O espiritualista acredita que sim, que tem seres de outros planetas encarnando aqui para auxiliar a Terra nessa restauração. Mas a gente não está mesmo falando para o cristão ortodoxo, sabe por quê? Porque você ainda está preso na religião. E aí, eu espero de todo o meu coração que você possa ser livre. A liberdade que Jesus, de fato, veio trazer. Um bom caminho para você, cristão ortodoxo que está assistindo isso, e eu disse na live, eu e a Rafaela falamos, somos cristãs de fato. No sentido de que cremos que Jesus é o Filho de Deus, o verbo que se fez carne, aquele que é todo Deus, mas se encarnou na terra como todo homem, para nos ensinar a amar. Isso é ser cristão. Isso vai dizer para nós, não é, olha as merdas que vocês estão falando aí, vocês estão falando de encarnação de anjo, de mestre ascensionado, de ET. Isso não pode ser cristão. Isso não pode ser cristão sob a sua ótica daquilo que o teu pastor disse. Do que a Bíblia está dizendo, a Bíblia também foi escrita por homens e está cheia de horrores ali, que não é a manifestação do amor de Deus sob hipótese alguma. Não é. Olha para o que Jesus disse. Olha para o que Jesus disse. Jesus falou sobre amor, sobre amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, não apontar o dedo. Jesus disse que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, porque todos tinham. Ele era o único que não tinha e foi o único que jamais pensou em pegar uma pedra. Então, se você acha, isso pode não ser para você e tá tudo bem. Só por favor não entregue as chaves da nossa terra nas mãos de ninguém. Presta bem atenção. Volte. Você conhece a Jesus, então ore. Coloque e peça para que Ele coloque amor sobre a terra no seu coração, um amor que Ele sente, que Ele te ensine a amar como Ele amou. Pronto, você não precisa acreditar em mais nada do que a gente está falando aqui. Como eu disse, pode até questionar tudo se você quiser. Só por favor, vá na contramão do ódio. Vá na contramão do preconceito. Vá na contramão, seja como Jesus. Seja como Jesus, faça como Jesus, haja como Jesus. A gente erra o tempo todo também, eu e a Rafa falamos isso. Nós erramos o tempo todo, todos os dias, nesse processo de tentar acertar. Mas não estamos dispostos a desistir sob hipótese alguma, certo? Que assim seja com você também. Voltando, depois de Núria, nós tivemos outras civilizações que tiveram, sim, as manifestações, as encarnações de anjos, seres de luz, ascensionados e tudo mais, justamente para trabalhar nesse resgate da Terra. E um desses lugares que a gente vai ver sempre, vão falar pra gente como se fosse uma mitologia, como se fosse só uma historinha, a região nórdica, né, em que tivemos o mito das Valquírias. Olha que interessante. Ai, Angela, não, agora você viajou. Peraí que eu vou continuar te contando isso. Dentro ali, ainda haviam muitos seres encarnados de luz trabalhando e, obviamente, havia sempre ainda essa disputa. Não era nenhuma disputa, porque todo esse processo, todo esse tempo, gente, isso que eu quero que vocês compreendam, essa questão de... Alguns vão me entender, tá? Essa guerra, vou pegar minha espada e vou dar na cabeça e vou não sei o que. Isso é tão medíocre, é de uma mediocridade
Não me importa se você vai se ofender quem está assistindo. É medíocre. É medíocre por quê? Porque Jesus é amor. Ah, mas então a luta não é assim. Nós lutamos sim, nós lutamos com amor. Certo? Ai, porque eu peguei a espada, porque não sei o que, porque é minha armadura, porque é minha espada, porque é minha coroa. Eu não posso falar um palavrão aqui, mas enfia no... Porque se você tem tudo isso e a tua vida aqui não tá dando frutos, não passa pela caridade, não passa pelo amor, não passa pelo serviço, de servir ao outro, de amar ao outro, de fazer o que Jesus disse para fazer, então isso tudo é uma fantasia maluca da sua cabeça para fugir da sua realidade física, que deve estar muito ruim. E só tá ruim porque você está abandonando a sua vida nessa terra, porque todos os seus dons são para viver e servir essa terra nesse momento. Você está abandonando tudo isso e está vivendo em Nárnia. Aí vai estar realmente uma grande piscina de merda. Voltando. Aí estavam todos juntos, certo? Houve ali atrito. Realmente houve atrito. Por quê? Porque havia muitos que continuavam querendo persuadir o homem ao mal, porque eles precisavam de um reino, gente, eles queriam um reino. Nesse momento houve uma divisão ali, e as mulheres que encarnadas, trabalhadoras da luz, homens também, tá? Mas é o que eu tô falando de seres encarnados, de trabalhadores da luz, homens humanos também, mulheres humanas também, mas estou falando de seres encarnados, saem dessa região porque foram expulsos ali pelo mal, né, que estava querendo realmente dominar daquela forma. Por isso que a gente tem tantos relatos de sacrifícios humanos nessa região. Ali aconteceu tudo isso mesmo. E descem e se transformam nas Amazonas. Mulheres. Inclusive Saint Germain, né, ele fala sobre as Amazonas. A gente fala sobre as Amazonas. E eu vou entrar no assunto das Amazonas, não agora, porque esse assunto vai render muito. Porque quando a gente falar das Amazonas, a gente vai ter que falar também que o Brasil, esse lugar que nós vivemos agora, realmente tem um destino maravilhoso, espiritual. Realmente há muitos seres ascensionados, muitos seres de luz, muitos anjos encarnados aqui nesse momento para a transformação da Terra, para que assim na Terra como no céu seja feito. É de fato no Brasil que muita coisa está acontecendo, principalmente entre mulheres, principalmente entre o feminino. Não é à toa todo esse despertar. Uma vez lá atrás, quem é cristão protestante ouvia que o Brasil seria um celeiro de missões, e aí veio um sem vergonha dizer que aquilo havia sido anulado, que o Brasil não seria um celeiro de missões nunca, porque uma seita satânica havia determinado que o Brasil não seria. E o que é que a maioria fez? Aceitou essa mentira e entregou mais uma chave na mão do diabo, do Samael, do inferno, dos trevosos, dos caídos, do que você quiser chamar. Quando, na verdade, existe sim um propósito de luz sobre o Brasil. E é o que nós estamos aqui para viver. Você faz parte disso, você faz parte dessa história. E nós vamos continuar na próxima aula.